Olá, vamos agora dar início ao último vídeo desse curso sobre fundamentos da LGPD, abordando os tópicos 5 e 6, que cuidam das sanções administrativas e o papel da NPD, e sobre as boas práticas de gestão da privacidade. Iniciando pelo tópico 5, nós comentamos sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e na lei fala sobre as questões da NPD, de como deve funcionar, a questão da autonomia técnica. Inclusive, isso foi alterado recentemente, onde ela vai ser transformada em uma autarquia federal. E nesses artigos fala sobre as competências da ANPD, onde cita aqui as principais é a de fiscalização e aplicar sanções quando não houver o cumprimento correto, ou seja, em caso de descumprimento, mediante um processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, inclusive o recurso, a ANPD vai fiscalizar e pode aplicar as sanções. Outra competência importante, ela vai apreciar, vai receber as solicitações, as petições dos titulares que fizerem contra alguns controladores, depois que comprovado que houve essa reclamação ao controlador e não foi solucionado. Isso quer dizer o seguinte: a NPD não vai tomar nenhuma atitude de fiscalização ou de sanção se o titular não fez primeiro a reclamação direta ao controlador. Então, o titular tem um fluxo a ser seguido, ele faz a reclamação não é solucionada, aí ele faz a reclamação direto à ANPD. E a partir daí a ANPD passa a abrir talvez um processo administrativo ou verificar essa petição. E outra competência importante é a questão de regulamentação. Nós vimos que alguns artigos ainda dependem de regulamentação e é competência da ANPD fazer esses regulamentos, esses procedimentos e também essas orientações. Nós vimos alguns guias orientativos. Esse último 12 meses, vários itens foram trazidos para discussão, novos guias foram publicados, de forma que a ANPD está cumprindo a sua função de editar e regulamentar a lei. Chegamos então a uma situação das sanções, ou seja, quais são as sanções que são previstas na LGPD, que vai desde uma advertência, dando um prazo para ser corrigida, a questão da multa, que tem um limite de até 2% do faturamento do último exercício. Então, se for esse ano, referente ao ano 2021, excluídos os tributos, a gente pode chamar de como se fosse o faturamento líquido, seja o bruto menos os tributos, com o teto máximo de 50 milhões de reais por infração. Claro, só vai ter 50 milhões com empresas que têm faturamentos bilionário, né? Então, essa aqui é a questão da multa simples. E temos ainda a multa diária, ou seja, que pode ser essa multa simples, dependendo da gravidade do caso, transformar em multa diária. Tá? Além disso, tem a questão de publicar. A empresa tem que publicar, por exemplo, no site ou no mural que ocorreu a infração. E tem a questão dos bloqueios e suspensão do exercício de tratamento de dados. Então, pode ser bloqueado por um tempo, pode pedir para eliminar os dados pessoais, pode suspender por 6 meses, prorrogar por igual período, ou pode fazer uma proibição parcial ou total. Então, basicamente, é quase que fechar a empresa isso aqui. O valor da sanção vai observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo. Conforme falamos anteriormente,
Esse processo de fiscalização segue aqui uma resolução publicada em outubro de 2021, algum procedimento, e esse procedimento está especificado nessa resolução de monitoramento, orientação e prevenção, ou seja, em caso de processo administrativo, a questão do recurso, a questão do prazo, a questão da periodicidade do relatório anual, por exemplo, de monitoramento, quais são os mapas prioritários, os temas prioritários da ANPD, que é bianual, e medidas de orientação, guias de boas práticas. Como falei, a ANPD vem fazendo publicação de guias e de boas práticas de documentos, conforme já mostramos aqui, do checklist, do guia de agente de tratamento, guia de segurança da informação, e recentemente o guia sobre cookies em sites, e sobre a questão da multa e sanções. Ainda não foi nenhuma multa feita, nenhuma advertência, porque não existe ainda regulamentado como deve ser esse processo. Então, vou mostrar aqui nesse site da plataforma Participa Mais Brasil, onde em agosto, 16 de agosto de 2002, até 15 de setembro esse ano, foi aberto para a população uma proposta de regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Então, a ANPD colocou aqui no site, aberto para qualquer cidadão brasileiro, como é que deve ser o regulamento para dosimetria, e abriu para participação. Nós vemos aqui participação, 8 pessoas participaram, 14 pessoas, 3 contribuições. Contribuições que as pessoas deram sobre cada item desse regulamento. E esse regulamento da aplicação traz definições importantes e traz questões também do cálculo da multa. Como é que vai ser o cálculo da multa? Então, o cálculo da multa, ele vai falar em infrações leve, média e grave, e também em grau do dano. E quando deve ser feito cada uma dessas situações, quando vai aplicar a advertência, quando a aplicação da multa diária, e a definição no anexo sobre a fórmula de cálculo. Ou seja, para poder fazer o cálculo da multa, tem a questão do valor da base, valor base da multa, e circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, com isso, é mostrado também como é aplicada, como deve ser aplicada, qual é o percentual a ser utilizado de acordo com a classificação da infração, leve, média e grave. Quanto mais alta a classificação sobre tipo de infração, maior o percentual, que vai de 0,08%, né, até 1,5%, dependendo do grau, ou seja, da classificação. Além disso, trouxe também o grau do dano, ele tem de 0 a 3, aumentando em situações como, por exemplo, houver maior lesão ou questões de dados pessoais. Então, com isso, fica claro como é que vai ser calculado aqui o valor base, o faturamento, os tributos, e também os valores mínimos para cada. Então, o valor mínimo, por exemplo, vai ser de R$ 1.500, dependendo da classificação, até R$ 15.750, se for grave. Então, com isso, claro que ainda está na parte de participação, onde houve 2.504 contribuições nesse mês que ficou disponível, e agora o Conselho Diretor da ANPD está analisando essas contribuições, e aguarda-se até o final de 2022 esse regulamento seja concluído, e a partir de então, 2023, as sanções e as multas efetivamente aconteçam. Na Europa, nós já citamos anteriormente, a LGPD já aplicou várias multas, e multas grandes,
como o caso da Amazon, do WhatsApp, do Google, Facebook. Nesse site você encontra todas as multas que foram aplicadas na Europa, e aqui mostra um gráfico sobre as multas aplicadas por ano e qual tipo de violação de acordo com as multas. Então, por exemplo, aqui o principal violação é a não conformidade com os princípios, ou seja, não utilizou, não respeitou os princípios da proteção de dados do regulamento europeu, tá? Que resultou em 226 multas no valor de 810 milhões de euros. Tá? Então, para mostrar que na Europa já estão valendo as multas, claro, para empresas de porte grande, né? Mas que onde tem um impacto maior para a população. No Brasil, a ANPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, tem um portal semelhante ao que tem na Europa, onde mostra por estado as violações, mesmo que não tenha ainda a aplicação da ANPD, mas que estão na justiça. Por exemplo, situações como essa daqui em São Paulo, que para danos morais de um banco usando o Código de Defesa do Consumidor, e onde é utilizado a questão de vazamento de dados pessoais. A gente vê aqui, o Código de Defesa do Consumidor está sendo utilizado, e questões de danos morais, conforme nós mostramos, da responsabilidade civil. Então, mesmo que o ente, como por exemplo os cartórios, não tenham multas pela ANPD, eles podem estar sujeitos a essas situações, condenações na justiça comum. Ok. Dado essa situação, quais são as boas práticas que as organizações devem seguir para estar em conformidade com a lei? Então, o artigo 46 é bem explícito: adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, que a ANPD poderá falar sobre padrões técnicos mínimos. Ainda não foi tratado nada disso, mas a ANPD pode dispor sobre isso. Que essas medidas devem ser observadas desde a concepção do produto, é o que nós chamamos de privacy ou privacidade by design, desde o desenho do produto, desde o projeto. E que os agentes devem são obrigados a garantir a segurança da informação. O artigo 48 fala que a boa prática de comunicar um incidente de segurança, e que os sistemas utilizados para o tratamento de dados devem ser estruturados para atender esses requisitos de segurança. Então, o que tem acontecido de orientação da ANPD, que está lá no artigo 50, que os controladores e operadores, os agentes de tratamento, seja individualmente, seja por meio de associações, deverão formular regras de boas práticas de governança. Então, essas regras, a lei está lá dizendo que deve seguir. Falar sobre as condições da organização, de uma forma geral, como deve ser o funcionamento, quais são os procedimentos, incluindo, por exemplo, o atendimento às reclamações, o canal de comunicação com os titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos mínimos necessários, as obrigações para as pessoas envolvidas no tratamento, seja controlador, operador ou subcontratado pelo operador, questões educativas, ou seja, de orientação e de conscientização, os mecanismos de supervisão para enfrentamento e mitigação dos riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. E isso, as associações já estão se organizando. Vários setores, como a área da saúde, já têm publicações. O Conselho Nacional de Saúde, a Associação Nacional dos Hospitais Privados e outras situações como a empresas de telecomunicações já vem publicando regras e boas práticas. Para quê? Para orientar seus associados, as suas empresas, organizações, a seguir essas boas práticas sugeridas pela
lei e que serão fiscalizadas pela ANPD. Um exemplo que trazemos aqui é em relação aos cartórios. Já na Associação Nacional dos Registrados e Cartorários, algumas publicações, por exemplo, para notários, a cartilha orientativa da LGPD, para cartório de protesto de São Paulo, como deve ser a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados com base no provimento específico de São Paulo. Outro instituto que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um manual de conformidade com essa outra lei. Então, esse é um exemplo do setor de cartórios, mas tem vários setores que estão se organizando para que tenha essas orientações e qualquer empresa, organização destes setores possam tomar por base esses guias para facilitar a devida adequação. Então, a lei prevê o seguinte, que todas as organizações tenham esse programa de governança em privacidade, um programa de gestão, de monitoramento, de adequação com a privacidade, no sentido de respeitar o direito do cidadão. Então, esse programa de privacidade tem que fazer o quê? Demonstrar o comprometimento do controlador em processos que assegurem as normas referentes à proteção de dados pessoais. Tem que também constar que ele seja aplicável a todos os dados pessoais que estejam sob seu controle. Também tem que constar que seja adaptado à sua estrutura, à sua escala, ao seu volume e suas operações. E também quando for dados sensíveis. Por exemplo, quando as questões que envolvem dados de saúde, empresas da área de saúde, como hospitais, como clínicas, como laboratórios, exames, tem que ter uma adaptação para que cuide dessa questão da sensibilidade. Tem que estabelecer políticas com base na avaliação de riscos, ou seja, mais uma vez, vem aqui a questão do relatório de impacto da proteção de dados. Ou seja, no RGPD que vai dizer essa questão da avaliação de risco e as políticas para essa salvaguarda desse processo. Tem que também estabelecer a relação de confiança, ou seja, comprovar que tem uma atuação transparente e que o titular possa, a qualquer momento, participar. O canal de comunicação, nós vamos falando, o canal de comunicação titular é uma condição obrigatória para a conformidade com a lei. A questão da privacidade tem que estar integrado com a governança da organização. Não é uma coisa à parte. Toda a gestão, a autodireção tem que estar envolvida para que essa supervisão, tanto interna quanto externa, seja promovida para que a devida respeito à privacidade e à proteção de dados seja alcançada. Tem que contar planos de resposta a incidentes. Então, além da política de segurança da informação, a política de privacidade, o aviso de privacidade no site, tem que ter um plano de resposta a incidentes, porque pode acontecer incidentes de segurança e que viola a privacidade. Então, as empresas têm que comprovar. Então, tudo isso aqui é a comprovação da conformidade com a lei. Então, esses documentos têm que ser atualizados constantemente com avaliação periódica. Então, tem que constar se é a cada 3 meses, a cada 6 meses, pelo menos anualmente, essas informações, todas essas práticas, esses documentos que nós falamos aqui, a política de privacidade, política de segurança da informação, o plano de resposta a incidentes e o relatório de impacto tem que ser constantemente monitorado e revisado. Okay? Com isso, a gente alcança o que nós chamamos da conformidade com a legislação. Então, encerramos aqui esse curso, que teve o objetivo de
demonstrar de forma resumida e rápida, mas abrangente, todas as principais questões associadas às devido adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, espero que vocês que estão assistindo compreendam e, se for o caso, revisem, voltem o vídeo e utilizem os documentos disponíveis na ANPD, os guias e outras situações que estão disponíveis junto e com outros meios para fazer entender cada vez mais essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.